Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse breve vídeo, eu gostaria de estar aqui fazendo duas indicações para vocês de literatura cristã relacionada ao tema do sofrimento. Essa é uma temática muito sensível. Esse é um tema que já é objeto de reflexão tanto de cristãos quanto de filósofos. Já na filosofia antiga, essa questão do problema do mal é algo que está presente na sociedade, é algo que está presente em meio às nossas reflexões. Então, diante de tantos acontecimentos que por vezes nós presenciamos, por vezes nós passamos, é muito importante que nós, como cristãos, venhamos ter um entendimento correto acerca desse tema que está presente em todas as Escrituras. Nós podemos ver ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vários episódios onde o sofrimento está presente na vida do povo de Deus. Então, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós pertencermos à aliança com Deus, não nos isenta de passarmos pela dor e pelo sofrimento. Tá bom? Um livro introdutório acerca desse tema é o livro do Philip Yancey, A Pergunta que Não Quer Calar: Onde está Deus no Sofrimento? Philip Yancey, que já foi jornalista, aqui nessa obra, é uma obra introdutória, que eu considero introdutória, ele não vai trabalhar tanto a questão teológica a fundo, mas ele vai estar aqui nos conduzindo por... Ele compartilha conosco alguns episódios que ele, como pastor e palestrante, ele presenciou, ele foi chamado para palestrar em vários lugares que foram acometidos por alguma tragédia, por exemplo, naquele tsunami que teve no Japão, se não me engano, em 2011. Ele foi chamado para palestrar naquele episódio, naquela circunstância, sobre o sofrimento. Em outro episódio, lá nos Estados Unidos, numa escola que teve a vida de várias crianças ceifadas, ele foi chamado para, depois daquele episódio, naquele bairro, estar palestrando para os pais que perderam seus filhos. Então aqui ele compartilha conosco várias histórias que ele, como pastor, ele vivenciou, e também fala um pouco sobre a história de Jó, tá bom? Então é um livro assim, muito interessante, é uma leitura fluida, é um livro que não é muito extenso, mas que colabora bastante em relação a essa temática. Um outro livro também muito bom, agora já um pouco mais completo, um pouco mais profundo, que trabalha essa questão do sofrimento de uma forma mais teológica, esse livro do Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, publicado pela editora Vida Nova. Timothy Keller, como os irmãos conhecem, é um autor que possui várias obras sobre vários temas, várias temáticas. Eu particularmente gosto muito de consumir os livros de Timothy Keller, e essa leitura não é diferente. Esse livro aqui, eu li ele pela primeira vez na pandemia, e me ajudou bastante a refletir e a entender essa questão do sofrimento. Basicamente aqui o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, com o tema Entendendo a Fornalha, vai falar no capítulo 1, as culturas do sofrimento. Capítulo 2, a vitória do cristianismo. Capítulo 3, o desafio à perspectiva secular. Capítulo 4, o problema do mal. Segunda parte, o tema é Enfrentando a Fornalha. Capítulo 5, o desafio da fé. Capítulo 6, a soberania de Deus. Capítulo 7, o sofrimento de Deus. Capítulo 8, a razão para o sofrimento. Capítulo 9, aprendendo a caminhar. 10, as variedades de sofrimento. E na última parte, com o tema Caminhando com Deus na Fornalha, no capítulo 11, ele vai falar sobre caminhando. Depois 12, chorando. Capítulo 14, orando. Capítulo 15, pensando, agradecendo e amando. E capítulo 16, mantendo a esperança, tá bom? É um livro muito, muito edificante. Muito edificante. Timothy Keller é uma leitura um pouco mais extensa, mas aqui nesse livro, o Timothy Keller ele consegue mais uma vez ser brilhante, e nos conduzir aqui por um entendimento sadio acerca dessa temática, tá bom? Então deixo aqui esses 2 livros para os irmãos lerem, como sugestão, Timothy Keller e Philip Yancey, acerca do sofrimento.